Uma pequena inspiração quando criança pode mudar nossas vidas. O melhor é quando essa inspiração nos leva de encontro à nossa essência e se transforma em missão. Eu tinha um irmão que ele é um dos mais vaidosos que eu conheço. E aí ele, cansado de ninguém acertar no cabelo dele, ele começou a aprender a cortar. Ele começou a cortar os nossos cabelos e ensinar a gente a cortar. E aí naquela coisa de ver como que ele fazia, de entender a métrica do funcionamento de navalha, maquininha, disfarce, beirando aí os 97, 98, foi uma era que as pessoas faziam muito desenho na cabeça, e aí a gente conseguiu aprender isso e desenvolver, e foi assim que deu start para mim na profissão. Eu tinha lá os meus 14 anos, acredito que na época, eu comecei a brincar com isso, e aí aos finais de semana, para juntar aquele dinheirinho, para ir passear no final de semana, eu comecei a cortar o cabelo, cobrando um valorzinho simbólico dos amigos da região, e assim que eu comecei a trilhar minha história, mas eu não sabia que isso também viraria uma carreira. Não imaginava que eu faria isso como ofício da minha vida. Eu fui pai também muito cedo, e aí a necessidade de ter um trabalho que me gerasse uma remuneração veio como bomba para cima da minha vida, né? E aí foi que eu comecei a perceber que eu poderia viver daquilo. E aí foi onde eu comecei a estudar cursos, o que era legal. Já tinha alguns amigos que trabalhavam no segmento de cabelo crespo. E isso era fantástico para mim, porque era uma necessidade muito próxima de mim, né? Era uma necessidade da minha mãe, era uma necessidade das minhas sobrinhas, da minha irmã. Então, quando eu comecei a olhar para esse segmento, não tinha como não pensar nas primeiras pessoas que possivelmente cuidaria, né? Que foram as pessoas que eu vi sofrendo a vida toda. Minha mãe por química, e aí usava a química durante tempo, cabelo caía, começava do zero. Minhas sobrinhas começando a vida, não se enxergava. Existia no nosso país uma imposição política e social muito grande naquela época, e as pessoas não se aceitavam como elas eram, de modo geral, e aí as pessoas tinham que se adaptar à química, meu cabelo natural não me satisfaz, eu não sou bonita assim. E aí isso foi tocando muito forte no meu coração. Eu falei, se é isso que eu vou fazer, é para esse público, né? Então me especializar em cabelo crespo nasceu desde aí. Como que eu vou cuidar dessas pessoas? E aí eu vi as academias que prestavam serviço nesse segmento de cabelo crespos e cacheados. Tinha uma academia na época, hoje não existe mais, que vinha do conceito da Dudley's University, que é da Carolina do Norte, que vinha com esse conceito dos cabelos crespos americanos, norte-americanos, né? Então eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. E aí me formei por lá, e aí foi onde eu comecei a minha carreira e minha trajetória, sempre no segmento. Eu conheci o Juninho tem uns 2 anos. Quando eu passei pelo processo de transição capilar, não conhecia nenhum cabeleireiro que fosse voltado para o cabelo afro. E quem me achou foi o pessoal do salão, me convidou para tratar o cabelo aqui um dia. E aí tem 2 anos que eu só trato cabelo com o Juninho. Também tem uma história que me toca muito nesse período, nessa fase da minha vida, que depois de, acredito, de 1 ano, meu primeiro salário foi R$19 em cheque pré-datado. Então é muito louco, porque a profissão não tinha uma valorização muito boa no mercado, né? E se falar de cabelo crespos e cacheados, antigamente as pessoas não usavam cabelo tão empoderado, que é o conceito que eu desenvolvo hoje. Fazia os relaxamentos, quem não queria alisar, no mínimo soltava os cachos por conta da imposição política e social. Você não podia ter um cabelo muito volumoso, né? Até para procurar emprego as mulheres sofriam quando se tinha muito volume no cabelo. Eu passei por transição capilar em 2011, quando eu estava fazendo minha graduação, e foi por conta que eu sofri um episódio racista, e aí eu comecei a estudar as questões raciais e decidi que eu ia assumir meu cabelo. É um momento muito difícil, né? Porque é você abandonar todo o conceito que às vezes vem de dentro de casa, ou pela mãe, ou pela cultura da família, de que o padrão de beleza é o cabelo liso, né? Então já é muito dolorido. E outra que tem a imagem, né? Ela tem que passar por determinados tempos, às vezes levam anos, com o cabelo natural na raiz e liso nas pontas. E o meu compromisso com ela nesse momento é conseguir dar um suporte, sabe? É ser uma coluna para que ela suporte e não se renda, né? Porque esteticamente não é bonito.
A partir daí, várias meninas que estavam à minha volta começaram a assumir o cabelo, e aí eu comecei a trabalhar com internet por conta disso. Porque eu vi que eu influenciava muitas pessoas só pelo fato de eu ter... Mas eu rapei a minha cabeça, né? Isso na época da minha faculdade, assim, ninguém apoiou. Porque as pessoas não conheciam os cabelos como eles poderiam ser depois desse processo de transição. E eu tinha um cabelo aqui, assim, na cintura. Então foi um choque muito grande para todo mundo. E quando a gente fala do cabelo crespo, do cabelo cacheado, foi muito massacrado durante muito tempo, né? Ou todo o tempo. E agora que a gente está quebrando isso. Então poder levar para as pessoas, principalmente com o meu trabalho de hoje, né? Que meu trabalho não representa 10% químico, então são os cabelos naturais. Então eu consigo levar para as pessoas a verdade da essência delas, né? E fazer com que elas possam se olhar no espelho e enxergar a beleza assim. E aí isso não tem preço que pague, isso... A cada trabalho eu fico tocado, com um brilho no olhar, sabe? Com um sorriso espontâneo. Eu tenho uma técnica que eu uso, que as pessoas põem a cabeça para baixo para eu dar movimento no cabelo, e aí quando elas sobem, elas veem aquele cabelo todo solto, com um cacho perfeito, e aí é notório o sorriso, como muda, parece que vem uma áurea, sabe? Junto com aquela subida aí, quando ela se olha, a mágica acontece, e isso me toca profundamente. Eu alisei dos meus 9 anos até os meus 20 anos. Então foi um processo muito grande, assim. Foi um processo de me reconhecer como uma mulher negra e aceitação do meu cabelo, né? Tem algumas que optam pelo BC, que é o Big Shop, né? O grande corte. Tem outras que superam com tratamento, com cuidado, com técnicas de finalização. E o meu compromisso é conseguir auxiliá-la com tudo isso, dando suporte, técnicas, eu ensino como que faz, justamente para ela passar por esse momento de transição. E quando isso termina, cara, é uma nova vida. Você vê no olho, a postura muda, o jeito de se vestir é outro. Então muda muita coisa. Por isso que eu digo, né, que cuidar de cabelo crespos e cacheados hoje ele vai muito além da vaidade, né? Existe uma quebra incrível de todos os padrões políticos, sociais, culturais. E eu participar de tudo isso, o meu compromisso é sempre ser o alicerce, sabe? Quem mexe com beleza, mexe diretamente com a autoestima. E quando se trata de mulheres negras que já tiveram o seu cabelo dito como feio durante tanto tempo, é muita responsabilidade, tem que ter muito carinho, porque tem meninas que chegam aqui que estão com a autoestima muito baixa e eu vejo que elas saem de outra forma. Então eu acho que é como se fosse um terapeuta assim mesmo, para elevar a autoestima de muitas mulheres. Então tem que ter muito cuidado. Porque cuidar de cabelo é uma coisa que é muito louca, né? Porque eu acho que vai além da vaidade, né? Vai no intro das pessoas. E fazer esse ofício no cabelo crespo e cacheado, para mim é de uma honra incrível. Eu acho que o Juninho ele tem muita responsabilidade em todos os cabelos que ele faz. Tem cliente que chega e fala, quero fazer um loiro. Aí ele fala, infelizmente o seu cabelo ele não sustenta por causa disso. Então eu acho isso muito legal. Trazer uma relação mais próxima para eu conseguir discernir, né? As necessidades, cotidiano. Então tem gente que o cotidiano não permite uma finalização empoderada, por exemplo. Então o que eu preciso propor para essa cliente? Então para eu conseguir vislumbrar tudo isso, eu sempre me achego muito próximo, né? E esse sou eu mesmo na vida. Quando eu recebi a oportunidade de desenvolver esse projeto de formação na Angola, que é de levar um pouquinho desse meu conceito, da minha história, da minha ótica, né, em cabelos crespos e cacheados, já gerou em mim uma magia muito incrível, né? Tinha um conteúdo didático muito pronto e eu ia levar isso para lá, ok, maravilha. Mas já gerou em mim uma magia diferente, que é poder ir na essência de tudo, né? Se a gente vai falar de cabelo crespo, a África é o princípio, né? Eu pensei que eu ia lá educar pessoas, mas eu fui muito educado. Eu vi valores diariamente nas pessoas que fez eu resgatar coisas em mim que eu nem acreditava que eu tinha. Mas uma lição surpreendente que eu trago de lá é o ser feliz com tão pouco, sabe? É conseguir ver no rosto das pessoas uma felicidade tamanha com um pouquinho que você dá, sabe? Desde de uma dica, olha,
usa a tesoura assim, ó, posiciona assim, mentira que isso funciona, olha que mais fácil. Então qualquer dica de informação lá era surpreendente. Isso me tocou de uma forma memorável, assim, e eu acho que hoje eu sou um profissional diferente por conta dessa ida para a África, e acredito que nas minhas próximas formações, ou até mesmo no meu dia a dia, para com os meus clientes, para a minha equipe, eu vou passar algo diferente, sabe? Porque eu saí tocado de lá. O que eu idealizei como um profissional é exatamente o que eu pratico hoje, sabe? E nesses 16 anos eu consegui vivenciar com pessoas incríveis, sabe? Com necessidades diferentes. E devido a toda esse novo mercado, né? Essa nova mulher brasileira que vem se empoderando cada vez mais, que vem buscando novos patamares na sociedade, desde profissionalmente, falando como perfil de mulher mesmo, né? A mulher negra pode ser executiva, pode ser a dona pode ser empresária, pode ser empreendedora. Então, com tudo isso, eu acho que o salão hoje acaba sendo uma referência de informação, de cuidado, de carinho. E através da aceitação do meu cabelo, eu me entendi mais como mulher negra. Meu estilo mudou. Eu desenvolvo trabalho que trabalha com a autoestima de outras mulheres. Eu dou palestra para outras mulheres. Por estar sempre tratando com essas pessoas, surgiu a minha empresa. E tudo por conta do meu cabelo. Porque eu conheci muita gente, eu vi muita gente com potencial. Querendo ou não, meu cabelo é meu trabalho, né? É meu ganha-pão de todos os dias, por isso que eu tenho que ter muito cuidado com quem mexe no meu cabelo, porque, por exemplo, uma descoloração errada, eu posso ter um corte químico. E aí? Eu acho que a minha profissão hoje tem uma valorização diferente, né, do que tinha quando eu iniciei, mas viver essa profissão hoje, para mim, é de fato poder levar algo a mais na vida das pessoas, sabe? Fazer com que as pessoas se aceitem como elas são e poder mostrar que não existe padrões de beleza, mas que o seu padrão de beleza é importante para você e ser o articulador de tudo isso, cara, é muito louco. A nossa relação, ela transcendeu aqui do salão. A gente acabou virando amigo assim mesmo de vida. Quando eu tenho um trabalho para fazer, dependendo do trabalho, ele vai comigo. Quando eu vou, por exemplo, vou ser madrinha de casamento, ele que vai fazer meu penteado. Elas acabam se familiarizando muito com o nosso trabalho e aí eu fico feliz demais com isso, né? Sobrou pra mim, eu tô pronto.